Dito isso, eu quero compartilhar uma palavra com você que Deus tem movido aqui no meu coração. Deus tem trazido essa palavra ao meu coração. Eu compartilhei agora no culto das 5 com os irmãos. Algo que tem me trazido uma certa preocupação, não no ponto de estar assim preocupado, mas de dar uma atenção maior a isso, porque eu vejo que com o passar dos dias, com o passar do tempo, algumas coisas elas vão sendo perdidas na nossa vida cristã. Eu achei interessante que há um tempo atrás, um irmão me fez um comentário, uma colocação. Ele disse assim: pastor, hoje a gente não vê Deus mais agindo como Ele agia antigamente. E eu fiquei encucado com aquilo. Eu confesso que eu fui para casa assim, pensando naquela colocação dele. Mas como assim? O Deus é o mesmo, a igreja é a mesma, as pessoas estão aqui, Deus não mudou, o tempo é o mesmo, o Espírito Santo é o mesmo, tem que ter alguma coisa errada. O que é que está errado, né? E Deus começou a ministrar isso então no meu coração. Deus é o mesmo, as coisas são as mesmas, mas as pessoas elas mudam. Nós mudamos. Eu não sou o mesmo que eu era 20 anos atrás. Eu não sou o mesmo que eu era 10 anos atrás. E nesse passar de anos eu posso ou evoluir ou diminuir. Então é por isso que às vezes a gente vai se apegando a tantas coisas, se entregando a tantas coisas, e nós vamos acabando perdendo a presença de Deus na nossa vida, perdendo a glória de Deus na nossa vida. E o tema da mensagem nessa noite é resgatando a presença de Deus em minha vida. Amém? E eu quero ler com você um texto no segundo livro mais bonito da Bíblia, no capítulo 6. Você já sabe qual é o segundo livro mais bonito da Bíblia, né? 2 Samuel, né? Primeiro é 1 Samuel. Então, o livro de 2 Samuel, essa é velha já, né? Essa não tem mais graça, né? Antes o pessoal ria, agora nem ri mais. Ó, agora riram, viu? Olha aí. 2 Samuel, capítulo 6. Eu quero ler alguns textos com você. Vamos começar a ler a partir do versículo 1. Diz assim: de novo Davi reuniu os melhores guerreiros de Israel, 30.000 ao todo. Ele e todos que o acompanhavam partiram para Baala, em Judá, para buscar a arca de Deus, a arca sobre o qual é invocado o nome do Senhor dos Exércitos, que tem o seu trono entre os querubins, acima dele. Puseram a arca de Deus num carroção novo e a levaram à casa de Abinadab, na colina. Uzá e Aiô, filhos de Abinadab, conduziam o carroção com a arca de Deus. Aiô andava na frente dela, e Davi e todos os israelitas iam cantando e dançando perante o Senhor, ao som de todo tipo de instrumentos, de pinho, harpas, liras, tamborins, chocalhos e símbolos. Quando chegaram à eira de Nacon, Uzá esticou o braço e segurou a arca de Deus, porque os bois haviam tropeçado. A ira do Senhor acendeu-se contra Uzá, por seu ato de irreverência. Por isso Deus o feriu, e ele morreu ali mesmo, ao lado da arca de Deus. Amém? Versículo 11. A arca do Senhor ficou na casa, versículo 10. Por isso ele desistiu de levar a arca do Senhor para a cidade de Davi. Em vez disso, levou para a casa de Obed-edom de Gate. E a arca do Senhor ficou na casa dele por 3 meses. E o Senhor o abençoou, e a toda a sua família. Amém? Versículo 14. Davi, vestindo o colete sacerdotal de linho, foi dançando com todas as suas forças perante o Senhor. Enquanto ele e todos os israelitas levavam a arca do Senhor ao som de gritos de alegria e de trombetas, aconteceu que, entrando a arca do Senhor na cidade de Davi, Mical, filha de Saul, a esposa de Davi, observava de uma janela, e ao ver o rei Davi dançando e celebrando perante o Senhor, ela o desprezou em seu coração. Versículo 23 para encerrarmos. E até o dia da sua morte, Mical, filha de Saul, jamais teve filhos. Amém? Louvado seja o nosso Deus. Queridos, a arca da aliança, ela foi levada pelos filisteus, né? E depois que ela foi levada pelos filisteus, logo em seguida, não vou entrar no contexto disso tudo, mas eu vou resumir aqui para nós chegarmos no ponto que a gente deseja nessa noite. Depois que ela foi levada pelos filisteus, ela foi abandonada. A arca não foi muito bênção no meio dos filisteus, não.
mas ela foi levada e ela foi deixada na casa de um homem chamado Abinadab. A arca, ela era um baú construído de madeira de acácia, toda forrada com ouro puro, tinha 2 argolas, né? E nessas argolas eram colocados então os varões, que também eram de ouro, era de madeira, de acácia e ouro. Dentro dela havia as tábuas da lei, havia a vara de Arão que floresceu. E em cima dessa arca havia algo chamado propiciatório. E ali havia 2 querubins, né, com as suas asas assim, apontadas uma para a outra. E ali a presença de Deus se manifestava. Então a arca, ela representava a presença de Deus. Foi algo que Deus deu para Moisés, e Deus disse: olha, eu vou estar ali. Eu vou estar ali no meio daqueles querubins, e é ali que eu vou habitar, a minha presença vai estar ali. Então, por várias vezes, você vai ver na Bíblia, a arca sendo levada para a guerra, a arca sendo levada para um lado e para outro, e sempre quando a arca ia, eles iam guerrear, a arca estava junto, porque a arca simbolizava a presença de Deus. Amém? Diga assim: a arca simbolizava a presença de Deus. Ela era o símbolo da manifestação da glória de Deus no meio do povo. Era ela que simbolizava a presença de Deus, era ela que simbolizava a glória de Deus no meio do povo. Então a arca para o povo de Israel era muito importante. A arca para o rei era muito importante. Por quê? Porque ela trazia a presença de Deus para aquele lugar. Trazia a presença de Deus no meio deles. Então, todos queriam a arca por perto, mas a arca estava abandonada lá nos filisteus, lá na casa de Abinadab. Tinha sido esquecida, e por muitos anos a arca estava lá. Sobre todo o reinado de Davi, a arca estava lá. Porque enquanto Davi reinou, ele não se preocupou. Ele não se preocupou de ir buscar a arca e trazer a arca de volta para Jerusalém. Saul não se preocupou. Quando ele foi ungido rei, ele não se preocupa em ir buscar a arca e trazer a arca de volta. Ele deixa a arca lá. Ele abandona a arca lá. Quando Davi faz isso, ele simplesmente está declarando que a presença de Deus não é tão importante no meio do reinado dele. E nós vimos como que acabou o reinado de Saul, perdão, eu falei de Davi, é Saul, né? Então Saul, ele está dizendo: olha, não é tão importante a presença de Deus, porque a arca está lá, está abandonada, deixa ela lá, não tem problema, não tem por que buscar, não tem por que eu fazer um local aqui para ela. Saul não se interessou em trazer a arca para o meio do seu povo novamente. E a gente viu como que termina então, como que encerra o desastroso reinado de Saul, como ele termina. E pensando nisso, pensando nessas coisas todas da presença de Deus, da glória de Deus, da manifestação de Deus, eu comecei a me fazer perguntas, porque eu gosto de fazer perguntas para mim, né? Eu gosto de fazer perguntas porque eu faço perguntas e eu tenho que responder elas, né? Então, às vezes, eu faço algumas perguntas difíceis, que eu não sei a resposta, que eu tenho que pesquisar, que eu tenho que ir atrás. Mas isso aqui, eu comecei a falar com Deus sobre esse assunto. E algumas dúvidas, elas surgiram sobre a minha vida. Alguns questionamentos eu comecei a fazer sobre a presença de Deus. E o primeiro deles, a primeira pergunta que eu me fiz: será que nós não precisamos trazer a presença de Deus novamente para o meio dos nossos cultos? Primeiro questionamento que eu fiz. Porque talvez a gente virou muito profissional. A gente é muito profissional. Nós temos tudo que a gente precisa hoje. Tudo que está ao nosso alcance hoje aqui e que está à nossa disposição nós temos. Nós temos uma tecnologia que não é a melhor, não é a mais avançada, mas é melhor do que muitas que tem por aí. Então nós temos uma tecnologia, nós temos luz, nós temos som, nós temos equipamento, nós temos um bom equipamento aí de transmissão e tudo mais. Tudo funcionando, tem câmeras e está tudo bonito, tudo legal. Tem um arzinho condicionado, hoje ele está ligado no frio, outros dias está ligado no quente, né? Você tem uma cadeirinha confortável, estamos num local legal. Então está tudo bem arrumadinho, está tudo bem certinho, né? A única coisa é que a igreja podia ser maior um pouquinho, né? Mas está bom, está legal assim. Vamos indo. Está tudo tranquilo, está tudo bem. Mas será que o mais importante de tudo, que é a presença de Deus, ela está aqui também? Será que Deus está bem aqui no nosso meio? Ele está se sentindo bem? Ele tem a liberdade de se manifestar aqui no meio do nosso culto hoje, agora, nesse momento? Hoje é o culto de ceia.
de renovação de aliança, de recordação, de trazer à mente as conquistas de Jesus, a vitória de Jesus na cruz, a morte e a ressurreição dele. Será que Jesus hoje, ele está feliz, ele vai poder, o Espírito Santo vai poder se mover no nosso meio, Deus ele vai poder se manifestar aqui no nosso meio nessa noite? Será que ele vai poder? A pergunta que eu fiz hoje, 2 horas da manhã, quando eu estava aqui orando. Eu perguntei para Deus: Senhor, tu vai poder te manifestar no culto que vamos ter logo à noite? Tua presença vai poder estar aqui? A pergunta que eu fiz para Deus aqui nessa madrugada: tu vai poder falar, tu vai poder te manifestar? Será que ele pode se manifestar lá na nossa casa? Você conhecer a sua casa como você conhece o Espírito Santo de Deus, Deus ele tem como se manifestar lá, estar lá no meio da sua casa, ele tem como se manifestar na sua vida? Ou será que nós já nos acostumamos de ficar sem a presença de Deus? Será que nós já não nos acostumamos, como Abinadab, de ficar sem a presença de Deus, como Saul, de ficar sem a presença de Deus? Será que a gente não se acostumou com isso já? E isso está tão bem, está tão tranquilo. Não, pastor, não vamos mexer. Time que está quieto a gente não mexe. Deixa assim, está tudo legal. Eu venho aqui, eu canto meus louvores, né? A gente adora o Senhor, eu dou a minha oferta, né? Recebo a minha oração, vou embora para casa, está tudo bem, está tudo tranquilo. Será que está tudo bem mesmo? Será que está tudo tranquilo mesmo? Será que é isso que Deus, será que isso é igreja? Será que é isso que Deus quer para nós? Quero que você pense, fazendo umas perguntas aqui para você também. Será que hoje a presença de Deus, ela é tão importante na nossa vida? Será que a gente não precisa nos dedicar um pouquinho mais para trazer a presença de Deus novamente para o meio da nossa família? Aí você diz assim: mas pastor, Deus não está em todos os lugares? Claro que está, irmãos. Ele é onipresente, ele é onisciente, ele está em todos os lugares, ele sabe tudo. Deus está em todos os lugares, amém? Mas ele não se manifesta em todos os lugares. Deus está presente em todos os lugares, mas não é em todos os lugares que ele se manifesta. Tem lugares que ele não tem liberdade para se manifestar. Tem lugares que ele não tem liberdade para agir. Ele está lá porque ele é onipresente, ele está em todos os lugares. Mas não é em todos os lugares que ele tem a liberdade de se manifestar. Deus ele se manifesta em lugares onde a presença dele é desejada, a presença dele é buscada. Ele diz: buscar-me-eis e me achareis, quando você me buscar de todo o seu coração. Quando ele vem aqui e ele vê nós, como crentes, como servos de Deus, buscando a ele de todo o nosso coração, aí então ele tem a liberdade de se manifestar entre nós. Por quê? Porque ele vê em nós um coração de adorador, um coração de alguém que está buscando a presença dele acima de qualquer coisa. Então nós temos que nos dedicar, sim, para trazermos a presença de Deus para os nossos cultos, de uma forma tremenda. Não pode ser uma pequena manifestação na hora de um louvor, na hora de uma palavra, na hora de um amém, na hora de uma oração, mas a presença de Deus, a manifestação da presença de Deus tem que estar desde o primeiro amém até o último amém. Porque se ele estiver aqui se manifestando no nosso meio, você vai ver milagres acontecendo no meio da igreja, você vai ver pessoas sendo curadas, você vai ver pessoas sendo transformadas, você vai ver pessoas sendo libertas, você vai ver pessoas entregando a sua vida para Jesus. Isso é a manifestação da presença de Deus. Quando você vê pessoas entregando a vida para o Senhor, quando você vê vidas sendo transformadas, isso é a manifestação do Senhor na nossa vida. Então nós precisamos trazer a arca da presença de Deus de volta para a nossa vida. Amém, igreja? Como fazer isso então? Qual é o caminho para que isso aconteça? Como fazer isso? Então, para que esse entendimento ele possa ser bem abordado aqui por nós, e que a gente possa compreender esse processo de trazer a arca novamente, porque Davi ele tenta trazer a arca para Jerusalém e na primeira vez não deu certo, fizeram de maneira errada. Então,
para tudo, começa de novo, se pensa, se recalcula, se faz tudo novamente, e então eles conseguem levar a arca novamente para a cidade de Davi, que é um lugar dentro da cidade de Jerusalém. Eu tive lá, é lindo, gente, é maravilhoso aquele lugar. E será que nós não precisamos resgatar isso? E como é que eu vou fazer? Eu quero, juntamente com você, olhar para dentro dessa mensagem, dentro desse episódio de levar a arca, e pegar 3 pessoas, 3 personagens aqui dentro, e dentro desses 3 personagens nós vamos nos identificar. E o primeiro personagem que eu quero apresentar para vocês aqui é um homem chamado Uzá. Uzá, ele era filho de Abimeleque. E nós lemos no texto que ele estava ao lado da arca. Ele foi junto. Esse homem chamado Uzá, quando Davi ele pega a arca, ele está levando para Jerusalém de novo, Uzá disse: eu vou junto. Eu preciso estar presente nesse momento. Eu preciso estar junto nesse momento. Eu não vou ficar em casa, não. Eu vou ir junto com a arca. Eu não sei o que se passava na cabeça de Uzá, mas Uzá, ele estava caminhando ao lado da arca. Não tinha que caminhar na frente ou atrás, mas ele estava no lado. Eu não sei se Uzá buscava um momento, de reconhecimento, ou ele estava caminhando assim como se ele fosse o dono. Olha, a arca estava na minha casa, eu era responsável, eu cuidava, meu pai estava lá, então eu tenho uma responsabilidade, eu vou caminhar aqui no lado da arca. Ele estava ali no ladinho da arca, bonitaço. Só que em um determinado momento, os bois tropeçaram, isso está lá no versículo 6, os bois tropeçaram, e Uzá imediatamente, ele leva a mão na arca, ele agarra a arca, ele segura a arca, e a Bíblia fala que, bota o versículo 7 para nós, olha o que acontece no versículo 7, a ira do Senhor se estendeu contra Uzá, porque ele botou a mão na arca, e o que acontece com Uzá? Ele morreu. Deus tomou aquela atitude dele tocar na arca como um ato de irreverência, e ele morre na hora. E Uzá, ele é um dos personagens que eu quero usar aqui, usar e usar, é legal, né? Língua portuguesa é legal. Imagina uma pessoa de fora que não fala brasileiro, não fala português, ele vem aqui e escuta eu falar usar e usar, ele vai ficar tonto aí, né? Mas eu quero usar nessa noite. E ele vai então nos mostrar algumas coisas, e Uzá, ele vai representar aqui para nós essa noite, aqueles que querem a presença de Deus, mas não respeitam a presença de Deus. Porque tem pessoas que querem muito a presença de Deus na sua vida, mas elas não respeitam Deus, e não respeitam a presença de Deus, elas são irreverentes. Elas não dão importância para aquilo que Deus quer, elas não querem mudar a sua vida, elas querem fazer do jeito delas, da forma delas, e Uzá, ele está lá caminhando no lado da arca, do jeito dele, da forma que ele achava que era correto, da maneira que ele achava que era certo. Então Uzá representa essas pessoas que querem muito estar junto de Deus, querem muito a presença de Deus, porque sabem que aonde a arca estava havia vitória, havia bênçãos, havia conquistas. Então todos querem estar ao lado da arca, juntinho da arca, na presença de Deus. Uzá representa esses que querem estar na presença de Deus, mas não respeitam a presença de Deus. Uzá, ele representa aqueles que querem a presença de Deus, mas que não têm nenhuma noção da santidade que envolve a presença de Deus. Uzá não tinha noção dessa santidade, ao ponto que ele vai, e ele com as mãos pecadoras dele, ele vai lá e taca-lhe a mão na arca. Uzá representa aquelas pessoas que querem a presença de Deus, mas que não têm noção, a mínima noção do que significa a santidade de Deus. Não tem noção do que envolve a glória de Deus. A glória de Deus não é uma coisa qualquer, gente. Moisés desejou ver Deus, e Deus disse: olha, não tem como, Moisés, assim, vamos dar um jeito. O jeito vai ser o seguinte: tem uma rocha lá, e lá tem uma rachadura nessa rocha, tem uma fenda, é uma rachadura, você vai se enfiar ali dentro, e eu vou passar de costas, você vai olhar o meu manto, você vai me olhar por trás.
E isso foi o suficiente para o rosto de Moisés ficar brilhando por dias. Porque se ele enxergasse a glória de Deus, se ele olhasse Deus mesmo, ele seria fulminado na hora, por causa dos seus pecados. Então Uzá representa as pessoas que querem a presença de Deus, querem a glória de Deus, mas não têm noção da santidade que envolve isso. Querer a presença de Deus é algo santo. Deus, ele não vai habitar no meio da podridão, no meio do pecado, no meio da iniquidade. Deus precisa de pessoas santas para manifestar a sua santidade, para manifestar a sua glória. Amém? Uzá representa aquelas pessoas que querem a glória de Deus do jeito delas. Representa aquelas que querem a glória de Deus, mas tem que ser da maneira delas. Elas buscam a Deus, mas tem que ser do jeito que elas querem. Olha, eu vou levar a arca, mas eu não vou lá na frente. E a Bíblia fala que o irmão de Uzá, Aioa, né? Estava na frente. Onde é que Uzá tinha que estar? Na frente. Mas Uzá é aquele tipo de crente que diz assim, eu vou é aqui. E ponto. Eu quero é assim. Olha, não me importa como que todo mundo está dizendo que tem que ser. Eu vou fazer desse jeito, não importa como o rei Davi está dizendo. Eu vou fazer como eu acho que tem que fazer. Uzá representa esse tipo de pessoa que quer fazer da maneira que ele acha que é certo. Uzá é aquele crente que não ora, é aquele crente que não lê a Bíblia, é aquele crente que jejuar nem pensar, capaz de jejuar. Tem crente que para fazer jejum, para fazer um exame já é um sacrifício. Imagina jejuar para Jesus. Então Uzá representa essas pessoas que querem muita glória de Deus, mas não se santificam. Não buscam uma santidade. Esse acontecimento com Uzá, que o próprio Davi achou demais, Davi ficou com medo. Coloca o versículo 8, acho que é no 8 que Davi fala. Naquele dia Davi teve medo. Davi ficou contrariado porque o Senhor, em sua ira, havia fulminado. O anterior, por favor. Não, é o 8 então. Naquele dia Davi teve medo do Senhor e se perguntou, como vou conseguir levar a arca do Senhor? É o 9. Se o próprio Davi ficou com medo, e agora? A arca do Senhor, a presença do Senhor, acabou de matar uma pessoa. Como que eu vou levar a arca da presença do Senhor novamente para dentro de Jerusalém? Para o lugar, na tenda que eu construí na cidade de Davi? Como que eu vou fazer isso? Se a arca da presença de Deus acabou de matar uma pessoa. Então Davi tem medo, ele não sabe agora como fazer, mas eu acredito que esse acontecimento com Uzá, na verdade, é um grande exemplo deixado por Deus para todas as gerações. Sabe o que eu vejo Deus dizendo aqui? Não brinquem com a minha glória. É nítido isso para mim nesse versículo. Não brinquem com a minha glória. Tem gente que brinca com a glória de Deus, que brinca com a presença de Deus, que brinca com a misericórdia. Não brinque mais com a misericórdia de Deus. Tem gente que está brincando com a misericórdia. Peca aqui, faz ali, erra lá, escorrega aqui, e não tem problema, Deus tem misericórdia, a graça me basta, e vai dar certo, e não sei o quê. E cara, gente, parem de brincar com a misericórdia. Pare de brincar com a glória de Deus. Parem de brincar com Deus. É sério isso que Deus está falando para a igreja nessa noite. É sério. Eu temo e tremo quando eu estou pregando essa mensagem para vocês nessa noite. Porque a gente não pode brincar com Cristo, brincar com Deus. Na lei de Moisés era claro, Moisés constrói a arca, Deus dá a lei para ele, e Deus diz, olha, a arca não pode ser tocada pelos homens, ela deve ser carregada somente nos ombros do sacerdote.
Mas alguém teve uma ideia mirabolante. Um engenheiro da época, ele chega e diz: olha, eu tenho aqui algo fenomenal. E eles constroem o quê? Um carro novo para carregar a arca. Mas a lei dizia que a arca tinha que ser carregada nos ombros dos sacerdotes. Não era para carregar em carroção, não era para empurrar, para puxar, não era para embalar, não era para mandar para o Sedex, era para carregar no ombro do sacerdote. Mas alguém inventou de colocar em cima de um carroção novo. Escute uma coisa que eu quero falar para você, meus irmãos. Deus não precisa que você invente algo novo. Presta atenção no pastor agora. Deus não quer que você invente algo novo. Sabe o que Deus quer? Que você simplesmente obedeça aquilo que Ele deixou aqui, ó. Não se dedique em inventar algo novo. Tem um monte de gente por aí, tem um monte de igreja surgindo por aí, tem um monte de ministério por aí, tem um monte de pessoas por aí inventando algo novo. Parece que descobriram a roda, parece que descobriram a energia elétrica. Gente, para de querer inventar algo novo para Deus. Você precisa simplesmente cumprir aquilo que a palavra dele fala na íntegra. Isso já é o suficiente para salvar você, a sua casa, a sua família, os seus vizinhos e levar você para a eternidade. Não precisa te dedicar inventando nada. Eu vou inventar agora o culto do pulo e vamos só pular. Deus não precisa que você invente o culto do pulo. Vamos inventar o culto do chapéu. Vamos inventar o culto da roda. Vamos inventar o culto não sei do que mais. Para de querer inventar coisa para Jesus, porque essas coisas não são para Jesus, essas coisas são para nós. São cultos atrativos e temáticos que não são para Jesus, são para mim e para você, talvez para atrair um visitante, talvez para atrair alguém. Vamos parar de inventar moda. Vamos parar de inventar coisa. Vamos se dedicar ao simples. E o simples é aquilo que Deus quer de nós. Simples. Santidade, pureza. Uzá era filho de Abinadab, aonde a arca ela ficou guardada por muitos anos, na casa de Abinadab. O que eu acho interessante é que a Bíblia, em momento algum, em lugar algum, fala que a casa de Abinadab prosperou ou foi abençoada porque a arca estava lá. A Bíblia não fala. Em momento algum, ainda fui pesquisar nos livros que eu tenho, que das enciclopédias, saiu. Foi vocês que me deram, e os outros que eu tenho, não fala nada. Que Abinadab prosperou, ou foi abençoado, porque a arca estava na casa dele. Você consegue entender? A arca que representa a presença de Deus, onde Deus estava ali. Ele disse: eu vou habitar ali. Ele fala para Moisés: eu vou estar, a minha habitação será ali, o meu lugar será ali. Essa arca esteve na casa de Abinadab e ela não fez diferença nenhuma na vida deles, não fez diferença nenhuma na casa deles. Talvez eles se acostumaram com a presença da arca lá, talvez eles se acostumaram com a presença de Deus lá, como se ela fosse um móvel qualquer, uma coisa qualquer. E é muito perigoso quando a gente se acostuma com Deus. Quando a gente se acostuma com o culto. Quando a gente vem para o culto e a gente já está acostumado. Eu vou cantar, eu vou orar, eu vou ler a Bíblia, eu vou ouvir a palavra, eu vou receber oração e eu vou embora para a pizzaria antes de ir para casa. É perigoso quando a gente se acostuma. Quando a gente se acostuma com aquilo que é de Deus. Quando a gente começa a tratar as coisas de Deus como fosse algo normal. Eu não sei o que Abinadab fez, mas talvez Abinadab ele construiu lá, né, aquele altarzinho, né, que tem na casa de muito crente. Infelizmente tem. Eu desejo o dia que eu entrar na porta de um crente que tem isso, que cai e quebre tudo. Mas tem crente que tem lá aquele altarzinho que tem lá a espumante, o vinho, né? A espumantezinha que recebeu de presente foi nós, amor.
Nós fomos num lugar um dia, a Simone, e tinha um presente, né? Não, você vai ganhar um presente. E deram para nós uma espumante. E eu disse, moça, obrigado, a gente não bebe. Ah, mas eu tenho a espumante sem álcool. Moça, beber espumante sem álcool é não fugir da aparência do mal também. É espumante igual, não é? A gente não bebe, até o sem álcool a gente não bebe. O que ela fez? O que ela nos deu? Deu um outro brinde, né? Poxa, eu podia ter dado um brindezinho melhor, né? Eu disse, eu não vou levar. Eu sou crente. Mas você entra na casa de muito crente, está lá aquele vinho, aquele balantarnes, aquele chivas, né? Não, pastor, é só enfeite. A pessoa está lá, achando que aquilo lá é bonito. Aquele é o altar do diabo na sua casa. Eu não sei se Abinadab, ele não pegou a arca e colocou lá. Ah, essa aqui é a arca do povo de Israel, deixa aqui. Porque muitas vezes a gente faz isso com a presença de Deus. Deixa a presença de Deus lá na igreja. Ei, o véu do templo ele já se rasgou. A presença de Deus não está mais aqui no Santo dos Santos. Agora ela está aí com a gente. Quando você vai para casa, ela vai junto. Não tem como separar uma coisa da outra. Você tem o Espírito de Deus em você. Não tem como separar mais. Deixa o Espírito na igreja e eu vou viver a minha vida. Não dá, não tem como. Aonde você está, você é representante do céu. Você pode ser um bom representante ou você pode ser um mau representante. Não tem como separar mais. A presença de Deus na casa de Abinadab não fez diferença nenhuma. Talvez a presença de Deus na sua vida não está fazendo nenhuma diferença. Talvez a presença de Deus em você não está fazendo nada. Uzá representa aqueles que querem a glória de Deus, mas não desejam alinhar a sua vida com a palavra de Deus. Eles querem muito a glória de Deus, eles querem muito coisa boa, e vem, e glória, e coisa, mas não querem alinhar a sua vida com a santidade de Deus. Uzá representa aqueles que querem uma experiência, que querem um arrepio, que querem só um momento. Ele representa aqueles que querem ser usados de alguma forma. Uzá queria ser usado naquele momento. Ele queria que o nome dele ficasse na história. E ficou mesmo, né? A vontade dele aconteceu. Não do jeito que ele quis. Mas ele diz, o meu nome tem que estar lá. Eu levei a arca de volta para Jerusalém. Os cronistas vão escrever isto. Ele ficou no lado. Desejo de ser reconhecido. Ansiedade por querer ser reconhecido de alguma forma. Uzá representa essas pessoas que não se comprometem com o Senhor, não se comprometem com o santo. Pastor, o senhor está falando de um evangelho que não é aquele evangelho que eu não vim para a igreja por causa desse evangelho não, pastor. Eu vim para a igreja por causa daquele evangelho que tudo vai dar certo, que vai ser tudo bênção na minha vida, que por onde eu andar, o mar vai se abrir, e não sei o quê, e as coisas vão acontecer, e eu vou dar ordem, os anjos vão me servir. Irmão, enganaram vocês. Esse evangelho, ele não existe. O verdadeiro evangelho, você vai ter que negar a você mesmo todo dia. O verdadeiro evangelho, você vai ter que se arrepender dos seus pecados todo dia. O verdadeiro evangelho, você vai ter que todo dia morrer um pouquinho mais para você, para que Cristo possa vivificar em você. O verdadeiro evangelho é um evangelho aonde você vai, é um evangelho de negação, é um evangelho de mudança, é um evangelho de transformação. Não é confortável mudar. Não é confortável passar por transformação. Não é confortável. Quem disser que é confortável está enganando você. É desconfortável ter que mudar, ter que mexer no meu caráter, ter que mexer em quem eu sou, ter que pedir perdão para pessoas, ter que parar de pecar, ter que abandonar o erro, ter que abandonar o pecado. Não é confortável. O evangelho não é conforto. O evangelho, na maioria das suas vezes, ele é confronto para nós.
Nós vamos ser confrontados por essa palavra que é viva, que é eficaz e que o poder dela se renova na nossa vida toda vez que a gente lê ela. Então esse conforto que às vezes nós queremos não existe, porque nós temos que pagar um preço para negar o mundo. Nós temos que pagar um preço para negar o pecado. Todo dia eu pago o preço de renunciar ao pecado. Todo dia eu pago o preço de renunciar às outras mulheres. Todo dia eu pago o preço de renunciar à mentira. Todo dia eu pago o preço de continuar sendo um crente fiel ao Senhor Jesus. Todo dia eu pago o preço de não passar os outros para trás. Todo dia eu pago o preço de não enganar as pessoas. Todo dia eu pago o preço de não magoar alguém. E se eu magoar alguém, eu pago o preço de pedir perdão. Evangelho é pagar preço. Esse é o verdadeiro evangelho. Você pode até ser atraído a esse evangelho do oba-oba. Você vai ficar um tempo lá, mas vai chegar um momento que você vai voltar para cá todo estrupiado, todo arrebentado. Não sei o que significa a palavra estrupiada, mas eu achei adequada para o momento. Chega, pastor, eu fiz acontecer, andei por lá, fiz, aconteceu, deu tudo errado. Então tá, irmão, vamos começar. Vamos começar do zero. Vamos começar pela santidade. Vamos começar abandonando o pecado. Vamos começar a não depender mais da misericórdia. Não despreze a palavra de Deus na sua vida. Não despreze quando Deus estiver falando com você. Não despreze quando o Espírito Santo usar um louvor, usar um pregador, usar alguém para falar com você. Não despreze, porque você vai estar desprezando o próprio Espírito Santo, o próprio Deus. Não despreze princípios. Não ofereça fogo estranho. Não tenha uma vida dupla, não tenha um ânimo doble. Você não pode ser um homem de ânimo doble. Você não pode ser um homem de vida dupla. Aqui na igreja, você é o máximo. Todo mundo olha para você e diz, cara, que homem de Deus, que santo de Deus, olha só, que glória de Deus. Mas quando chega em casa, você é uma coisa que a mulher não aguenta mais você, os filhos não aguentam mais você, nem o cachorro quer chegar perto de você mais. Na igreja você é o Dom Juan. Que coisa linda, olha só, que homem de Deus, que maravilha. Em casa você é o Shrek. Quem já viu o Shrek aí? Shrek mora no pântano, tem um bafo danado, cheira mal, e ele é grosso, é estúpido. Qualquer pessoa que bate na porta dele, bum, ele já dá. Tem muito homem Shrek. Chega na igreja, é o Dom Juan. Que benção aquele irmão, olha só, essa mulher deve ser bem-aventurada. Vai lá na casa dela, para você ver o que é bem-aventurado. E é o contrário, é uma grande verdade. Tem irmã que é uma goteira só. Tem irmãs que, meu Deus do céu, só a misericórdia dobrada, ao quadrado com vocês. Porque tem mulher que faz de tudo para tirar a paciência do marido. Enquanto ela não consegue tirar a paciência do marido, ela não para. A hora que ela consegue, que o marido estoura, aí ela, ai, pastora, ele fez. Mas você pediu, Índia. Se converte, mulher. Mas você tira a paciência do varão, até não dá mais. A hora que ele perde a cabeça, você chora. Ai, é relacionamento abusivo, mas você está lá incomodando. Mulher, seja sábia. Homem, seja sábio. Tenha um relacionamento na sua casa sadio. Traga a presença de Deus para dentro da sua casa. Traga a presença de Deus para dentro da sua vida. Tem pessoas que na igreja elas são uma bênção, elas leem a palavra, elas pregam, mas elas chegam em casa e elas se entregam às mais horríveis séries que a TV tem. Assistindo aquelas séries
com os maiores índices de pornografia. É sexo que as pessoas estão ali vendo. É drogas, as pessoas experimentando drogas, são palavrões. É homem com homem, é mulher com mulher, e você está lá olhando aquilo como se fosse normal para você, e para muita gente é normal. Estou me cuidando bem, te acalma, estou me cuidando. Ela fica me cuidado, vai falar. Essa é a minha varoa, gente. É a minha psicóloga, tempo integral. Mas a gente vai achando que é normal. Daqui a pouquinho, nós temos a militância da igreja. É, pastor, mas nós temos que ter um espaço. Tem que ter espaço, sim. Para quem quer se converter, ter a vida mudada e ser salva. Esse espaço a igreja tem. A igreja comporta, a igreja abraça qualquer pessoa, seja quem ela for. Mas a igreja não se acomoda a essas pessoas. A igreja vai ensinar a palavra de Deus, vai direcioná-las e vai dizer: é por aqui que você tem que andar. Alguns escolhem andar e outros não. Então eu preciso entender que o meu coração não é uma lixeira, que eu não posso chegar na igreja e ser usado, ser abençoado, participar do culto, mas eu chego em casa e eu me entrego a tudo que é porcaria que existe. Eu não consigo selecionar. Irmão, tem um botãozinho no controle remoto chamado Power. Aperta essa coisa logo, em nome de Jesus. Se não funcionar, tem um negócio ali que está ligado à tomada, puxa aquele fio ali que vai desligar a TV, você não vai deixar o capeta entrar lá. A presença de Deus tem que estar lá. Você precisa se alinhar com a palavra de Deus. A palavra de Deus não vai se alinhar com você. Você precisa se alinhar com a palavra de Deus. Cuidado, gente. Usar representa aqueles que querem a presença de Deus sem se consagrar, sem buscar nada. Escuta uma coisa, olha só que interessante isso aqui. Por que a arca foi levada pelos filisteus? A arca era de Israel, era dos filhos de Israel, estava com o exército de Israel. Por que ela foi levada embora? O que aconteceu? Simples. A arca estava sob o domínio de Eli. Os filhos de Eli cuidavam da arca. E a Bíblia, ela diz que os filhos de Eli misturaram o santo com o profano. O sacerdote, ele podia, quando as pessoas vinham trazer o seu sacrifício, elas queimavam, colocavam na panela, e o sacerdote, ele podia pegar um garfo, fincar dentro da panela e tirar aquilo que vinha no garfo, era dele. Essa era a porção dele, era o alimento dele de cada dia. Ele pegava aquela carne e fazia a alimentação, então, para ele, para sua casa e para sua família. Era assim que funcionava. Mas os filhos de Eli faziam diferente. Antes do sacrifício ser entregue, antes do sacrifício chegar para ser queimado, eles chegavam e diziam assim: me dá aqui o sacrifício. Tá, mas o sacrifício para ser entregue? Não, me dá aqui para mim, ponto. Eu sou sacerdote e você já entregou, tá? Deus já recebeu, ponto final. As pessoas saíram de lá, de mãos vazias, dizendo: olha, eu acho que Deus vai receber, porque foi o sacerdote que pegou. O que eles faziam? Iam lá no final da fila de novo, diziam assim: ei, eu tenho aqui um cordeiro puro. Esse cordeiro aqui, ele é diferenciado. E eles pegavam de um e vendiam para o outro. Olha o que eles faziam. Estavam profanando o santo. Sem contar que eles se prostituíam, dormiam com as mulheres. E eles não podiam ter mulheres. Pelo ofício deles, sacerdotal, não podia. Eles estavam corrompendo, profanando o santo. Isso é muito sério. Depois Deus fala com Eli, e Deus diz: olha, Eli, tu tinha sido escolhido, a tua descendência ia ser escolhida, mas a partir de agora acabou, não tem mais, a tua descendência não vai mais dar continuidade ao sacerdócio. Eli cai de uma cadeira de costa, morre com o pescoço quebrado. Acaba a história de Eli, acaba a história dos filhos de Eli. Deus, ele não concorda com o profano. Deus não vai aceitar o profano. Durante algum tempo, os filhos de Eli fizeram isso, mas chegou um momento que Deus disse assim: Deus, chega!
Escuta uma coisa que eu quero falar de coração para você. Não espere Deus falar para você, deu, chega. Tome uma atitude antes de Deus falar para você, Deus, e chega. Não deixe chegar a esse ponto. Sempre que nós misturar o santo com o profano, a glória de Deus vai embora. Foi-se a glória e acabou. Uma criança nasceu no meio desse processo e acabou. Foi-se a glória de Deus. Olha só, para você entender como Deus ele não tolera. O povo de Israel estava fazendo o que queria, de qualquer jeito. Aí Deus usa o profeta Isaías no capítulo 1, versículo 12, ele diz assim: quando lhes pediu que viesse à minha presença, quem lhes pediu que pusesse os pés nos meus átrios? Ou seja, quem é que mandou vocês vir no culto? Deus mandou você vir no culto? Quem é que mandou vir no culto? Você veio. Não, eu vim no culto para adorar a Deus. Amém, você veio. Parem de trazer ofertas inúteis. O incenso de vocês é repugnante para mim. Luas novas, sábados, reuniões, não consigo suportar as suas assembleias cheias de iniquidade. Suas festas da lua nova e suas festas fixas, eu as odeio. Tornaram-se um fardo para mim. Olha o que Deus está dizendo. Não é para Jesus, é para Deus, é para a glória dele. Tornaram-se um fardo para mim. Não as suporto mais. Cuidado com você quando você diz que é para Deus, viu? Deus pode não suportar mais isso que você está oferecendo. Quando vocês estendem as mãos em oração, quando vocês estenderem as mãos em oração, esconderei de vocês os meus olhos. Mesmo que multipliquem as suas orações, não as escutarei. As suas mãos estão cheias de sangue. Lavem-se, limpem-se, removam suas más obras para longe da minha vista. Parem de fazer o mal. Que versículo sério, né, gente? Cabuloso, né? Mas chega um momento que Deus diz: deu, eu não aguento mais. Para com esse fingimento. Para com essa vida dupla. Para de ser esse crente sem vergonha. Perdão aos que são santos. Para de ser esse crente mentiroso. Para de ser esse crente meia boca. Chega. Eu vejo Deus dizendo para a gente hoje: ei, deu, chega, acabou. A partir de agora um novo tempo na vida de vocês. Deus exige de nós que nós abandonemos o profano. Deus exige de nós uma postura de santidade. A glória de Deus exige de nós um posicionamento diferente. Você não pode ser aquele funcionário que está todo mundo passando a mão nos outros. Você não é igual, você é diferente. Todo mundo estava recebendo a tal da champanhe, mas eu sou diferente. Podem falar o que quiser, podem rir, podem questionar, podem dizer o que for, pastor, para não escandalizar, pega e joga fora. Não, se eu pegar é que eu estou escandalizando. Eu preciso me preocupar com isso. Usar representa todos aqueles que querem servir a Deus, mas do jeito deles. Escute o que Deus está falando com você nessa noite. Segundo personagem da Bíblia, não se preocupe que é mais curto agora, tá? É a mulher de Davi, Mical. Mical era filha de Saul. Tinha lá os seus problemas, suas dificuldades. Mas Mical, qual é o normal? O que é normal acontecer? Você sempre vê a Simone junto comigo. Aqui, nos cultos, nos lugares onde eu vou visitar os irmãos, você vê a Simone comigo. Eu vou em alguma festa, você vê a Simone comigo. É normal a esposa estar junto com o marido. Não era uma coisa qualquer, era a arca da presença de Deus que estava voltando para Jerusalém. Mical tinha que estar onde? Do lado do marido. Mas eles não iam viajar, não. Mas a arca já tinha entrado na cidade.
Mical era para estar lá na porta, junto com as mulheres da cidade. A arca chegou. Não vou fazer igual o pastor Isaías, tá? Ele é muito fiasquento, né? Mas está lá. A arca chegou, né? Com bandeirinha, chegou a arca. Mical era para estar lá organizando tudo. Não. Mical estava lá na janela. Que vergonha. Como é que pode não se dar o respeito? Um rei não se dá o respeito. Dançando desse jeito. Olha lá. Ela, em vez de estar vivendo um momento que Deus estava proporcionando de alegria no meio do povo, ela estava lá na janela criticando tudo que estava sendo feito lá embaixo. Quando Davi entra na cidade, Mical está assim, na janela, desprezando tudo. Está lá no versículo 16. Desprezando tudo que está acontecendo. Mical, ao invés de se alegrar que a glória de Deus estava chegando em Jerusalém, ela preferiu fazer o quê? Desprezar a glória de Deus. Ficar na janela, não se envolver com a glória de Deus. Ela preferiu ficar de fora. Mical representa aquelas pessoas que preferem ficar na janela, somente observando. Elas não querem se envolver, elas querem ficar de fora. É aquele crente que está sempre de olhos abertos, vendo tudo, mas não se envolve, critica tudo, reclama de tudo, acha uma falha em tudo, sempre tem um comentário idiota, ela está sempre lá na janela e nunca se envolve. Mical representa esse tipo de pessoa, que não ajuda e só estrova. Tá, já estou me segurando. Foi um relapso. Um lapso, foi um momento. Mical representa essas pessoas que não querem se envolver, ficam de fora. Sabe a briga de vizinho? Os vizinhos estão lá, e você está lá na janela. Você não quer se envolver. Mical é esse tipo de pessoa que estava na janela. Eu não vou participar disso. A glória de Deus, a presença de Deus, eu pouco me importo com isso. Quem fica na janela e não se envolve, não se importa com a glória de Deus, não se importa com a presença de Deus. Nós precisamos de pessoas no meio da igreja, que elas amem a glória de Deus, que elas amem a presença de Deus, que elas digam assim: ei, o que eu posso fazer para colaborar, para que a glória de Deus venha? Irmão, eu preciso que você venha orar na igreja. Eu estou aqui orando, eu estou aqui buscando. O que eu preciso fazer para que a glória de Deus seja manifesta aqui? A gente precisa ser mais crente, então eu vou ser mais crente. Mas não, tem um monte de Mical na janela, olhando, criticando, vendo tudo, vendo a glória de Deus, vendo todo mundo ser abençoado. E quando Davi volta para casa, ele chega em casa, e Mical está lá. O que Mical fala? Você parece um homem vulgar. A dança de Davi na frente da arca, a dança de Davi na presença de Deus, para Mical era algo vulgar. Quem não quer a glória de Deus, quem não quer a presença de Deus, sempre vai menosprezar aquilo que você faz para querer ser mais crente, para querer ser mais santo, para querer buscar mais de Deus. Quem não quer buscar a santidade, quem não quer melhorar, sempre vai questionar aqueles que querem. Sempre. Você chega lá e diz: olha, eu estou fazendo uma semana de jejum, todos os dias, da meia-noite ao meio-dia. Para quê? Capaz, para que isso? Para me santificar? Deixa de bobagem, rapaz, tu é novo, vai namorar. Quem não se envolve com o santo, não compreende o que é santo. Quem é profano, nunca vai entender a glória que tem dentro do santo. Por isso que vão criticar você, vão rir de você, vão fazer chacota de você, vão fazer piadinha, vão fazer figurinha do WhatsApp de você. Mas continua firme.
Davi disse: sim, eu estava dançando na presença de Deus, eu estava envolvido na glória de Deus, e se eu tiver que fazer isso de novo, eu faço. Se eu tiver que me jogar no chão, eu me jogo. Se eu tiver que rasgar minhas roupas, eu rasgo. O que eu tiver que fazer para estar na presença de Deus, eu vou fazer, Mical, tu querendo ou não, tu entendendo ou não. Nós precisamos nos envolver com a glória de Deus. Chega de ficar na janela olhando. Chega de ficar na janela criticando. Chega de ficar na janela apontando. Olha lá, fulana está fazendo. Quem não faz, critica quem faz. Já viu isso? Pastor, o púlpito não está bem limpo hoje. Vem limpar então. Mas vai ter que mandar o Josué limpar melhor. Não tem que mandar o Josué nada. O Josué, ele está aqui, ele faz o melhor dele. Mas tem que mandar fazer melhor, pastor. Vem você e faz, indivídua. Para criticar tem um monte de gente. Para apontar o dedo tem um monte de pessoas. Seja aquela que faz a diferença dentro da igreja, dentro do reino de Deus. Seja aquela pessoa que faz a diferença dentro da tua casa. Pastor, lá em casa meu pai e minha mãe vivem em cabo de guerra. Leva a presença de Deus para dentro da tua casa. Pastor, mas é meu pai e minha mãe. Pega a Bíblia, vai lá, quando ele estiver lá, e copo para cá, e prato para lá, e taça para cá. Quando tiver faca você desvia, mas pega a Bíblia, chega lá no meio e diz: ei, vamos orar, gente. Sai daqui com essa Bíblia, guri. Vai para o teu quarto, dobra teu joelho e diz: Senhor, dissipa as trevas aqui da minha casa, envia a paz no meu lar. Esse lugar tem que estar cheio da tua glória, esse lugar tem que estar cheio da tua presença. Comece a lutar com as armas que você tem. Está aqui. Use essas armas, meu irmão. Use essas armas, minha irmã. Pare de usar as palavras de ofensa que machucam. Por causa das palavras de Mical, a Bíblia fala que ela nunca pôde ter filhos. Não espere vir consequências sobre a sua vida. Já vou falar o último e já vamos terminar. Nunca perca uma oportunidade, gente. É sério, nunca perca uma oportunidade. Nunca perca a oportunidade de se tornar mais santo. Nunca perca a oportunidade de sair do profano para entrar no santo. Hoje é uma oportunidade de abandonar o profano e entrar no santo. Não perca a oportunidade que Deus está dando para você hoje. E eu quero encerrar falando do terceiro personagem. Obed-Edom. Esse cara é top. Esse cara é 10. Eu quero dar um abraço nele no céu. Porque não é fácil fazer o que ele fez. Né? Uzá acabou de morrer. Uzá tocou na arca. Pum. Eu ia cair, mas não vou fazer, que vai ser difícil levantar depois. A arca está aqui. Uzá tocou, pum, morreu. Davi agora não tem o que fazer, eu não vou levar essa arca, não dá. Chega Obed-Edom. Senhor Davi, se o senhor não se importar, eu cuido da arca até o senhor voltar. Até o senhor ver o que você vai fazer com a arca, pode deixar ela comigo. Mas acabou de morrer um homem, acabou de tocar uma pessoa e morrendo, não, fica tranquilo. Eu me coloco à disposição para cuidar da presença de Deus. Enquanto o senhor acerta aí os detalhes, pode deixar a arca na minha casa. Gente, vamos levar a arca para a casa de Obed-Edom. Levaram. 3 meses ficou a arca lá. 3 meses. 3 meses. A arca do Senhor ficou na casa dele por 3 meses. Olha o que fala aqui. E o Senhor o abençoou e toda a sua família. 3 meses. Na casa de Abinadab estava anos. Na casa de Obed-Edom estava 3 meses. Sabe por quê? A presença de Deus pode estar em tudo que é lugar, mas não é em todo lugar que ela se manifesta. Deus quer se manifestar na sua casa.
Deus quer se manifestar na tua família. Deus quer se manifestar na tua igreja. Deus quer se manifestar para você. Deus quer se fazer presente na sua vida. Mas você precisa carregar a arca. Você precisa levar a presença de Deus para sua casa. Eu imagino a casa de Obed-edom. Sabe o que eu imagino? Aquela casa que você entra e tem aquela sala assim, sabe? Bonitona. Eu imagino a arca lá, naquele cantão, aquelas cortinão grandão assim, aquele tapetão, aqueles candelabros ligados, aquela luz, aquele negócio todo preparado. Imagino que Obed-edom preparou um lugar assim para a arca, para a presença de Deus. Prepare um lugar santo na sua casa para você. Prepare um lugar que você possa falar com Deus. Prepare o seu coração para que ele seja cheio da presença de Deus. Vai tirando tudo que não presta, vai tirando toda impureza, vai tirando tudo aquilo, todas as informações de fora que não somam, vai arrancando isso do teu coração, vai se comprometendo com o Senhor, vai se comprometendo com a presença dEle. Obed-edom representa todos aqueles que querem pagar o preço para ter a presença de Deus nas suas vidas. Hoje é dia, diga assim comigo, hoje é dia de separar o santo do profano. Olha para quem está no seu lado e diga, hoje é dia de separar o santo do profano. Olha para o outro lado agora, que tem bastante gente, né? Então vai ter alguém no outro lado. Diga assim, hoje é dia de sair da janela. Não perca a oportunidade de hoje. Charamaste geregeregarabá. Charamaste carabá contologarabata charabacá. Hoje é dia de arrependimento. Hoje é dia de voltar aos princípios. Hoje é dia de deixar o profano de lado e se entregar ao santo. E antes de nós cantarmos e orarmos, quero dizer para você, faça uma coisa nessa noite. Coloque os seus ombros à disposição do Espírito Santo. Diga para ele, ei, pode colocar a tua presença aqui que eu vou carregar ela. Se coloca à disposição para carregar a presença dele. Se coloca à disposição para levar a presença dele. Tem um monte de gente aí fora que precisa da presença de Deus, que precisa de um agir de Deus, aonde Deus se manifesta, há milagres, há cura, há transformação. Todas as vezes que Jesus se manifestou, que a presença de Deus se manifestou, houve cura, houve transformação, houve milagres. Carrega a presença de Deus nos seus ombros e deixa o Senhor fazer milagres através de você, porque você está levando a presença de Deus. Vamos orar? Vamos ficar em pé para nós orarmos? Aleluia. Senhor, nós estamos aqui nessa noite, na tua casa, na tua presença. Talvez algumas coisas é difícil até mesmo de nós entendermos, de nós compreendermos. E o desafio, Senhor, de abandonar tudo que é profano é grande demais. Tu faz ideia, Senhor, daquilo que nós vamos ter que deixar para trás? O Senhor faz ideia das coisas que nós vamos ter que abandonar? É difícil, Jesus. É difícil, Senhor. Não é fácil. Mas se o teu Espírito estiver comigo, nós vamos conseguir. Se o teu Espírito estiver com a gente vai conseguir. Sozinho a gente não consegue, Senhor. São muitas coisas para negar, são muitas coisas para abrir mão. Sozinho a gente não consegue. Mas se o teu Espírito estiver com a gente, nos capacitando, nos encorajando, nos ajudando, a gente vai conseguir.
Nós queremos abandonar o profano nessa noite e nos entregar ao santo. Queremos abandonar aquilo que nos impede. Queremos abandonar aquilo que nos atrapalha. Queremos deixar de lado nossos pecados. Queremos deixar de lado as nossas transgressões. E queremos nos aproximar do santo nessa noite, Jesus. Queremos nos aproximar do santo nessa noite, Jesus. Nós precisamos estar perto do santo, Jesus. Porque é no santo que tu te manifesta. É no santo que a tua presença está. Então, Pai, nessa noite muda a nossa vida, transforma o nosso coração. Encha-nos, encha-nos, encha-nos. Encha-nos, encha-nos, encha-nos nessa noite. Perdoa nossos pecados. Tenha misericórdia de nós. Transforma-nos, modifica-nos nessa noite. Aleluia. Xarabás, telelegalabagalabagalabar. Xarabás, tigelegarastanabagar. Aleluia. Nós que ser bem-vindo, nós te desejamos. Aleluia. Nos entregamos ao Santo, Senhor. Nos entregamos ao Santo nesse dia, Senhor. Abandonamos o profano. Abandone o profano. Abandone o profano. Te entrega ao Santo nessa noite. Diga o que fazer quando